Eu não sei se você já teve essa sensação de quanto mais você fica disponível para as pessoas, parece que menos valorizado você é. Você responde rápido, você está sempre disposto a ajudar, a contribuir, mas mesmo assim parece que as pessoas não dão o devido valor. Ou na hora de escolher alguém, alguém para contratar, ou alguém para uma situação que seja legal, que seja interessante, ela acaba não te escolhendo. Ela escolhe uma outra pessoa. E você se pergunta: poxa, eu que estou sempre presente, eu que estou sempre contribuindo, eu que sempre faço todas as coisas, e no final parece que eu não sou reconhecido. E às vezes o que falta é você compreender verdadeiramente o seu valor, o valor do seu tempo. É entender que você custa caro. E sabe qual que é o grande problema? É que às vezes você é barato demais para os outros e caro demais para você mesmo. Eu sei que essa parece uma verdade dura da gente dizer, mas às vezes a gente não entende o nosso próprio valor. E para a gente tá tudo bem. Eu posso me doar para o outro, eu posso me sacrificar para o outro, eu posso fazer tudo pelo outro. Então, custa caro para você. Sabe aquela ideia de que quando algo é escasso, é mais valorizado? Não é à toa quando a gente pega marcas de luxo, fazem muito isso. Fazem poucas unidades daqueles produtos para ser algo desejado, porque são poucas pessoas, é algo exclusivo. E quando é barato, você vê aos montes, você vê repetição, você vê cópia, tá todo mundo usando. E guarda isso, tá todo mundo usando. E às vezes as pessoas acabam te usando porque você não se deu o devido valor. E isso se encaixa em relacionamento amoroso, na sua própria vida entre amizades, no relacionamento familiar, às vezes no próprio trabalho. Aqui a gente pode citar inúmeras situações. Um exemplo clássico que acontece nas famílias, quando uma pessoa fica mais sobrecarregada do que as outras, porque ela faz tudo e ela assume esse lugar. Todas as outras se acomodam. Todas as outras pessoas acabam se aproveitando dela. O problema é que desde cedo a gente aprende a estar presente, a não decepcionar, a não desagradar. Então a gente aprende a dizer sim, mesmo que isso passe por cima dos nossos próprios limites. Então a gente evita conflitos, a gente tem medo de parecer egoísta. Então joga isso para a vida adulta, para a vida profissional. Você assume tarefas extras, você assume além daquilo que você aguenta. Você nunca diz não para nada, você nunca negocia prazos, você não negocia os seus limites. Você sempre deixa que ultrapassem os seus limites. Toda vez que você permite que ultrapassem os seus limites, você ensina o outro que tá tudo bem ultrapassar os seus limites. Que tá tudo bem agir dessa forma, porque você aguenta, você aceita. Então, às vezes, você vai trabalhar muito além do necessário para ser visto, para ser reconhecido. Mas na hora da promoção, são outras pessoas que são reconhecidas. Às vezes, uma pessoa que faz menos que você. Às vezes, uma pessoa que às vezes bate mais papo, é mais sociável, tá ali fazendo, sabe, aquela política da boa vizinhança. E essa pessoa consegue escalar muito mais rápido do que você, que está atolado de trabalho, atolado de serviço. Porque você foi assumindo tudo isso, mas as pessoas não reconhecem. E se você não aprende a proteger o seu próprio tempo, que é o que você tem de mais valioso, você demonstra para o outro que o seu valor é baixo. E a gente sustentar um relacionamento ou sustentar algo por medo da falta, da perda, a gente acaba se sacrificando demais, fica pesado demais, fica exaustivo demais. Então, às vezes, você se sacrifica além do que você pode, com medo, de repente, de perder o emprego, com medo de perder a oportunidade, com medo de perder uma amizade, com medo de não ser amado ou aceito. Aí entra aquela raiz do medo de desagradar. Porque no fundo, a gente quer agradar, quer ser aceito, quer ser bonzinho, boazinha. E é comum que a gente vá aprendendo ao longo da vida que quando a gente agrada, a gente é aceito. Só que às vezes, como eu disse, o preço tá alto demais, você tá se desagradando o tempo inteiro. Então você precisa entender qual que é o seu limite, quais são os seus limites, para estabelecer se vale a pena. Porque as pessoas aprendem a te tratar a partir daquilo que você tolera, a partir daquilo que você permite. Saiba que a partir do momento que você estabelecer os seus limites,
algumas pessoas naturalmente vão se afastar, não vão gostar. Porque os limites, para quem está puxando o seu limite ao máximo, para quem está usufruindo do seu máximo e daquilo que você está ali se sacrificando, quem está se beneficiando com a sua falta de limites, não vai entender na hora que você colocar esse ponto final. Possivelmente essa pessoa não vai gostar, vai te chantagear, vai falar que você mudou. E tá tudo bem, porque não adianta você se sacrificar, se sacrificar, se sacrificar, porque vai chegar em algum momento que você não vai mais aguentar sustentar. Esse peso vai ser alto demais. E é aí que muita gente entra em diversas doenças. É um desgaste tão grande e emocional, às vezes físico, que não vão conseguir sustentar por muito tempo, porque tá além, tá pro excesso. E como você realmente se torna caro para o outro? Como que você faz o outro enxergar o seu valor? Como eu disse, estabelecendo limites. Quando você dificulta o acesso, você para de implorar pertencimento, você não fica à disposição dessa pessoa, você escolhe o que você realmente quer fazer, o que é coerente com o que você deseja ou não, seja no trabalho, seja em relacionamento, seja em qualquer área da sua vida. Muitas vezes no trabalho a gente se vê em situações que você não pode dizer não, porque existe uma hierarquia, mas até mesmo no trabalho é possível definir os seus limites. Eu lembro que quando eu trabalhava na TV, eu não gostava de dizer não. Quando falava, tem que fazer matéria assim, matéria assado, eu não gostava de virar e falar, não, isso eu não faço. Porque, afinal, é trabalho, eu tô ali, preciso executar o trabalho que é pedido. Eu percebia que tinham algumas outras profissionais que sustentavam o não. Viraram e falar, isso aqui eu não faço, matéria assim eu não faço, eu não vou em tal lugar, eu não faço dessa forma. E eu confesso que eu ficava admirada com a coragem dessas pessoas. E, obviamente, quando você diz isso, você corre o risco da empresa não gostar, do seu chefe, do seu líder não gostar e te demitir. Então, nem sempre, dependendo da sua situação, você vai conseguir dizer não, você vai conseguir sustentar isso, porque se corre o risco da pessoa não gostar, ou seja, ou você faz ou você vai ser demitido. Então, por isso que a liberdade ela é tão importante. Primeiro, a liberdade de você entender que você pode conseguir um outro emprego, apesar desse, não existe só um único emprego na vida. A liberdade, de repente, financeira, de você ter uma segurança, de repente, alguém que pode te auxiliar, ou você mesmo criou a sua segurança financeira para que você possa decidir o que você quer e o que você não quer, seus limites até onde você está disposto ou disposta a ir. E eu lembro que teve uma situação que eu já estava insatisfeita por vários motivos e eu disse, isso eu não vou fazer. Porque aí já estava ultrapassando muito os limites. Já estava muito além do que eu estava disposta a fazer. Eu pensando, eu não preciso disso, isso daqui tá demais. E eu falei que eu não faria. E, por incrível que pareça, nada aconteceu. Nada aconteceu no sentido de não fui mandada embora por causa disso. Ok, colocaram uma outra pessoa que aceitava fazer aquele tipo de matéria, aquele tipo de situação. Então, às vezes, a gente tem medo porque justamente a nossa criação, a forma que a gente vê, de, poxa, eu não posso falar não. Eu não tenho esse poder. Ali eu estava correndo o risco de me mandarem embora, mas não foi o que aconteceu. Não quer dizer que se você fizer isso no seu trabalho vai ter o mesmo desfecho. Vai depender muito da situação, do seu chefe, do seu líder, enfim. Então, por isso que eu falei da questão da liberdade. Quando a gente constrói essa liberdade de segurar a bronca, de aguentar as consequências dos nossos limites, dos nossos nãos. E outro ponto importante é você entender o seu próprio valor e entender que a sua presença ela é valiosa. Quando você consegue compreender o seu próprio valor, você entende que a sua presença ela é extremamente valiosa e que ela é um presente para o outro. E não algo que o outro pode simplesmente passar por cima a todo custo. Entendendo que dizer não vai filtrar muito das suas relações. De dizer não vai ser um ato de coragem e não de rejeição. Eu já falei sobre isso aqui, quando você diz sim para todo mundo, às vezes você diz não para você mesmo. E isso é pesado demais.
E aí, às vezes, você está se sacrificando a sua saúde, o seu tempo, a sua família, a sua vida. E não adianta você esperar que os outros enxerguem o seu valor se você não enxergar o seu valor primeiro. Outra coisa também que você impõe muito o seu valor é sabedoria na sua presença e sabedoria na sua fala. Ou seja, existem muitos momentos que você não vai precisar falar. A sua atitude mostra. Às vezes, menos justificativas. Às vezes, quanto mais você fala, mais você dá argumentos para o outro. Às vezes você precisa falar menos. Às vezes você precisa comparecer menos, escolher com quem você vai gastar o seu tempo. Isso às vezes implica em não participar de reuniões, não participar de eventos, não participar de uma série de coisas. Escolha bem os ambientes que merecem a sua presença, proteja bem a sua energia e alinhe os seus valores, as suas ações, o que você está disposto, quais são os seus limites. Tenha isso muito, muito bem definido, para que você realmente seja caro para os outros e não para você mesmo. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui valor, que eu vou saber que você chegou até o final, e eu vou te recomendar esses próximos vídeos aqui que aprofundam mais sobre esse tema.